Fala, meus pães, beleza? É com grande honra que hoje eu entrevisto o professor Felipe Raso. Ele que é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, é pós-graduado em Gestão de Empresas pelo IBMEC e cursou Engenharia Civil pela FUMEC. Foi graças a essa instituição também que ele conseguiu um estágio acadêmico para os Estados Unidos, que a gente sabe que é uma oportunidade incrível na vida de uma pessoa. Felipe, ele já atua há mais de 10 anos no cenário da dança, começando como professor e atualmente chegando a ser dono de duas unidades da Escola de Dança Pé Descalço. Ao longo da sua jornada como professor, ele também acumula diversas experiências atuando como professor no cenário internacional, em workshops e festivais de dança. E aí, Raso, tudo bem com você? Tudo bom demais da conta, eu sei. Tudo ótimo, cara. Primeiramente, né, te agradecer demais por estar participando desse quadro aqui do canal. Eu que agradeço o convite e vamos aí ver que a gente pode contribuir com essas novas mentes da educação física. É, a primeira coisa, né, que eu gostaria de conversar com você para a gente já abrir essa nossa conversa seria entender um pouquinho mais de o que te levou, né, a escolher educação física como seu curso principal. Então, quando você era criança, adolescente, você tinha o contato com alguma prática da educação física, a dança, o esporte? Como é que era essa sua relação com a educação física? É até engraçado porque quando eu era criança, assim, o pessoal perguntava quem eu queria ser quando eu crescesse e eu falava que eu queria ser professor de educação física. É desde cedo, assim, nada ligado a um esporte específico. Eu acho que eu gostava demais das aulas de educação física na escola mesmo. E basicamente foi isso. E desde sempre tive esse interesse e tive esse gosto, assim. Não necessariamente também ligado à dança, né, a área que eu trabalho hoje, mas definitivamente, assim, desde pequeno eu queria trabalhar na área. Muito interessante, né? Porque geralmente quando a gente é criança, né, a gente quer ser astronauta, jogador de futebol, a gente, né, tem os sonhos assim, mas, cara, bom saber, né, que você teve uma educação física escolar muito boa. Demais. E, assim, fala um pouquinho mais, né, sobre essa sua educação física escolar, porque eu, particularmente, fiquei muito curioso de entender, né, o que que seu professor fazia que te deu esse fascínio, né? Não sei, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada na escola como um todo, assim, mas na parte de educação física, sei lá, eu me encontrava, eu gostava demais de estar ali brincando, eu era competitivo também e tal, mas era um momento que eu, sei lá, eu era muito feliz nas aulas, assim. E pensando, depois avaliando, depois de ter feito o curso e avaliado, assim, retroativamente a minha educação física escolar, a educação física é muito boa, né? Não foi baseada só no Quarteto Fantástico, ela foi uma educação física baseada ali mesmo na diversidade. Tivemos ginástica, tivemos atletismo e atividades coordenativas, e assim, de tudo um pouco. Então, bem diversificado assim, o universo que a gente passou. Assim. Jogos, brincadeiras também, quando criança, então muito rica assim, a educação física que eu tive. Bem legal saber que, né, o professor ele saiu do Quarteto Fantástico. E assim, para você, o que te levou a escolher a educação física? Porque às vezes a gente gosta muito, né, mas a gente não quer ter aquilo como profissão. O Sim. que você acha que te levou a querer a educação física enquanto uma profissão? Acho que interesse pessoal mesmo, mais a paixão, assim, porque de todos os lados, assim, o pessoal não recomenda, né? Acho que todo mundo que está nesse universo, são raras as pessoas que têm uma aceitação familiar logo de cara quando demonstram interesse em fazer educação física, assim. Mas eu busquei outras opções, assim, e eu não me via fazendo nenhuma outra coisa, sabe? Eu meio que não conseguia me enxergar fazendo nada além disso. Te entendo em gênero, número e grau. Assim, né? Menos se eu tivesse a opção de ser herdeiro, né? Aí sim, não fazer nada na praia o ano todo, aí é outra história, né? Mas como essa não existe essa opção, aí É, além dessa eu não me via fazendo nada mais. e você falou assim um ponto que eu sempre gosto de trazer, né, para essa roda de conversa,
que é aquele momento onde a gente tem que contar para os nossos pais sobre a nossa escolha. E como foi para você esse momento, né, e essa vivência de contar para os seus pais que aquela coisa, né, que você tinha enquanto criança, você iria levar ao longo da vida? Como eu já expressava essa vontade desde criança, aparentemente eles eram mais compreensivos, assim, né? Mas quando chegou o terceiro ano, na hora de escolher, o jogo virou, né? E aí eles não apoiaram de jeito nenhum e fizeram uma boa campanha familiar, assim, até para me tirar desse rumo. E aí a família inteira, levar os tios, os primos, e aí a família inteira fez uma organização lá e me convenceu a fazer engenharia civil. Não sei por quê também, mas era um interesse que talvez eu tivesse. Até cheguei a fazer o curso, né, a entrar no curso por alguns anos. Mas na hora de escrever para o vestibular mesmo, eu chutei o balde, foi educação física mesmo. Estava na aula de matemática, falei assim: não, isso não vai ser para mim, não. E eu vou para educação física mesmo. Então, mas não foi nada muito suave assim, não. Você chegou a fazer engenharia civil, então, durante algum tempo, você teve duas graduações? Sim, eu fiquei de 2012 até 2014 fazendo os dois cursos. Aí eu formei em educação física e fiquei um tempo fazendo só engenharia civil e depois eu larguei. Entendi. Mas assim, porque foi também, eu no começo do curso de educação física comecei a enxergar algumas das coisas, que é normal, né? Todo mundo que entra sabe que não é um futuro fácil, assim, não é uma área suave e leve, né? Então, eu falei, pô, tô novo ainda, vamos ver se eu consigo pelo menos abrir minhas opções, pelo menos por um período ainda, até eu ter um pouco de certeza. Aí depois que eu já tinha feito também os dois cursos, experimentado um pouco das duas coisas, eu acabei ficando com a educação física mesmo. Bacana. Na sua época, já era separado o curso de educação física entre a entrada para o bacharelado e a entrada para a licenciatura? Não, ainda não era separado, não. Acho que foi a última ou penúltima turma que entrou junto. E aí, da minha turma de 55, eu e mais dois fomos para a licenciatura e os outros 52 foram pro bacharelado. Cara, que interessante, porque na minha vivência foi o contrário. De 60 alunos que entraram comigo na graduação, sei lá, acho que 55 foram para a licenciatura e 5 foram para o bacharelado. Jesus. Interessante. E você achou que isso foi uma coisa boa que aconteceu para você entender um pouco mais sobre o curso e entender o que você queria, já conhecendo aquilo que você estava fazendo? Eu acho que sim, eu acho interessante entrar a galera junta e depois separar, porque independente de você fazer uma escolha depois, é bom você saber pelo menos um pouquinho do que seria o outro caminho e poder fazer uma escolha mais embasada também, né? Porque quando você já entra, saindo do terceiro ano para a faculdade, já é um salto no escuro, né? Independente do que a pessoa faça. Então, eu acho que ela entrar já com uma das opções dela já impossibilitada, não acho uma coisa muito importante, não. Assim, imagino que seja bom pelo número de vagas, né? Porque acho que quando eles abrem essas duas possibilidades, eles recebem um pouco mais de gente entrando no curso por vez. Mas eu acho interessante entrar sem escolher e fazer a escolha. A escolha não demora muito, não, né? No terceiro, quarto período, eu acho que é fazer a escolha. Então, não é uma coisa que vai demorar muito, mas eu acho importante entrar todo mundo junto e depois separar. Né, você comentou um pouquinho sobre essa mudança, né, de ensino médio para a faculdade. O que você esperava encontrar na faculdade de educação física quando você entrou no curso? Acho que, na verdade, eu encontrei o que eu esperava, que era... Não sei, eu não tinha expectativas extremamente altas, assim. Eu sabia que eu ia receber uma formação naquele sentido. E, assim, a faculdade propiciou isso. Acho que eu só não esperava, talvez, que fosse tão voltado, né, por ter sido uma Universidade Federal, ter sido tão voltada para pesquisa. Eu acho que eu esperava algo que pudesse, pelo menos, mesclar um pouco o mercado de trabalho com pesquisa. E isso na federal é muito, muito, muito
unilateral, assim, é 90% pesquisa, e você vai encontrar ali uns 10% dos professores que são obrigados a fazer pesquisa, mas que já tiveram algum contato com o mercado de trabalho. Então, esse foi o meu grande choque, assim. Mas, em termos de estrutura, assim, a gente não tinha instalações de primeiro mundo e tal, mas existia de tudo. A gente não faltou nada, assim, para a gente ter uma formação bacana, assim, não. E você já entrou na educação física com um foco? Por exemplo, eu quero trabalhar com a dança, eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com educação. Você tinha algum foco quando você entrou? Bom, a dança, com certeza, foi um fator que me ajudou, no fim das contas, a optar pela educação física. Eu já tinha interesse em trabalhar com dança quando eu entrei, mas não tinha isso batido o martelo na minha cabeça, né? E aí, ao longo dos tempos, foi criando aí que eu fui criando um pouco do planejamento de trabalhar com os dois, né? Trabalhar com a dança mais à noite e trabalhar com a educação física escolar na parte do dia. Então, aí essa ideia foi formando na minha cabeça, mas acho que eu me interessaria pela parte esportiva, principalmente futebol, futsal, mas como eu já estava muito envolvido na dança e tal, já tinha muitas relações, experiência, certo nome, aí eu fui terminando de enveredar para essa área mesmo. Entendi. E dentro da faculdade, teve alguma matéria que assim você fez e brilhou os olhos, né? Qual foi a matéria assim que você mais gostou ou as matérias que você mais gostou de fazer? Vamos ver. O curso de educação física ele tem todas matérias muito legais, assim, né? E são muitas matérias que a gente olha e fala assim, não é possível que isso aqui eu tenho que ir para aula para aprender isso aqui, tipo assim. Literalmente não parecia um trabalho, né? Aqueles jogos, brinquedos, brincadeiras, que era bacana. Eu gostava da aula da história do educação física, eu achava interessante. E aí, quando foi chegando na parte do movimento, do cinesiologia, biomecânica, eu gostava bem também. E uma parte que me influenciou muito foi estruturação de prática, né? Não estou conseguindo lembrar agora o nome geral da matéria, já me fugiu aqui, mas estudo, só estou tentando puxar pelo nome do laboratório aqui para ver se eu consigo lembrar Prática pedagógica? Não, era desenvolvimento motor, aprendizagem e desenvolvimento motor. Né? O desenvolvimento da criança e depois a aprendizagem motora em si, aprendizagem. A parte da aprendizagem motora foi a parte que me chamou muita atenção, assim, e acabou aí na parte que eu acabei estudando um pouco mais fazendo meu TCC. Entendi. Durante a sua graduação, durante algum tempo você teve que lidar com fazer duas graduações ao mesmo tempo. Sim. Como é que foi essa coisa de... Eu não sei se tinha outra coisa também, se você já estava atuando em algum lugar, mas assim, como foi essa questão de ter que estudar em dois lugares e ainda ter que ter uma vida? Eu trabalhava no pé descalço na época também, então eu reduzi minha carga horária no pé descalço. Eu chegava, dava a primeira aula que tinha e dava a hora de eu subir para fazer a aula na aula noturna. Mas assim, você fica muito ocupado, mas é o que você precisa fazer, né? A gente tem que seguir a nossa vida, então o que a gente precisa fazer é isso mesmo, e a gente vai encontrando, e o pessoal sai depois da faculdade, você dá um jeito. Eu lembro que sexta-feira à noite eu tentava sair pro forró, assim, depois das aulas, tava meio morto, assim, eu saía só para falar que ela saía de casa. Mas são fases da vida mesmo, a gente tem que passar por elas e não tem... E a vida a vida social dá uma diminuída, mas nada que te impeça de ter uma vida normal, não. Acho que quantas pessoas aí trabalham também e estudam, isso aí não é uma coisa que vai ser muito diferente do que muita gente passa, né, todo dia. Entendi. Bacana. Então, você acha que, tipo assim, mesmo se fosse uma graduação só, conciliar com o trabalho, você acha que é algo possível? Alinhar um curso de educação física e o trabalho? Se o trabalho for na área de educação física, eu acho extremamente necessário, inclusive, né, porque você está trabalhando na área e estudando na área, é a melhor coisa para você absorver as matérias, ter vivência, chegava nas aulas, conseguir discutir com os professores as coisas relevantes, as coisas que você passava no dia a dia, pelo menos o estágio, né, no caso. Eu acho fundamental, assim. Eu acho que as pessoas que entram na faculdade e
não trabalham por fora e nem fazem no estágio e demoram a procurar isso aí, estão jogando tempo fora, na minha opinião, assim, sabe? Porque é o melhor tempo ali para você ir realmente confrontando. Porque você forma, você não consegue voltar a estudar tudo que você estudou na faculdade. Então, você não vai ter nem saco para fazer isso, né? Então, você vai entrar no mercado de trabalho, o que for aparecendo ali, você vai fazer. E quando você está sendo obrigado a estudar aquilo, vivenciando aquilo, a absorção é muito maior, né? Você vai ter um período de aprendizagem, acho que um pouco mais rico. E se você, acho que ninguém entra na educação física obrigado, né? Então, você está ali porque você quer, né? Eu acho, não sei, se a pessoa fosse um médico, engenheiro, um advogado, você consegue ver que deve ter muita gente entrando nesses cursos sem vontade. Então, você vê que a pessoa, às vezes, a pessoa que não se esforça para fazer isso, você vê que é uma pessoa que não queria estar fazendo aquilo em primeiro lugar, mas se é aquela profissão que você escolheu para você fazer, isso é o mínimo, eu acho, né? Se você não está conseguindo nenhum lugar para trabalhar, você tem que estar pelo menos buscando, né? E aí, se não conseguir também, vai procurar algum laboratório da faculdade, fazer alguma pesquisa, algum estudo, porque é o mínimo que o estudante precisa fazer para ter um pouco de sucesso, assim, para começar uma carreira mesmo, né? E assim, oportunidade tem de todo lado. Às vezes pode não ser as oportunidades que vão te pagar super bem e tal, mas eu acho que pelo menos no começo de carreira a gente tem que passar por um processo grande de absorção e de aprender. E aprender, às vezes a gente até paga para poder aprender, né? Então, assim, para quem eu vi na faculdade com muita clareza, assim, quem não era completamente alienado, esforçava um pouquinho, demonstrava um pouquinho de interesse, a oportunidade surgia. Você tem um colega ali que você conversa, a pessoa sabe que você se esforça, ela consegue um negócio, tem uma indicação, te indica. Então, assim, a coisa roda muito, né? É aquele ditado que eu acho que é o mais engraçado da história, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Nada mais é do que isso. Você está lá, no meio, fazendo, então, naturalmente, as coisas vão acontecer, as oportunidades vão surgir, e você vai fazendo suas escolhas, né? Mas, para mim, trabalhar e buscar alguma coisa para fazer extracurricular, assim, é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu gostaria de entender agora um pouco da sua relação com o pé descalço. Você começou como aluno antes da graduação e virou professor durante a graduação? Como é que foi essa sua vivência com essa escola de dança? Sim, eu comecei a fazer aula como aluno regular no pé descalço, e aí, quando eu demonstrei interesse a fazer educação física, os gestores do pé descalço já começaram a entender que eu era muito interessado também, não faltava aula, ficava lá, enchia o saco pessoal, fazia pergunta e tudo. Eu era uma pessoa muito ativa dentro da escola. Então, quando eu comecei a fazer educação física, o pessoal já até conversou comigo e tal, já viu que tinha condição de me dar algum lugar para fazer alguma coisa. E aí, quando surgiu uma vaga lá, abriu uma nova unidade, o Romulo me chamou para fazer parte da equipe, até muito cedo, assim, com menos graduação do que normalmente os professores começavam a dar aula, mas eles confiavam muito nessa minha graduação na educação física, até porque no meio eu era a única pessoa que tinha graduação, né? E até hoje no pé descalço, acredito que só eu e o Pete tenhamos graduação em educação física. Só duas pessoas e tem o quê? 30, 40 pessoas trabalhando. Exatamente. Isso é até uma pergunta que eu queria te fazer, porque não é obrigatório para trabalhar com a dança, né? Não é obrigatório você nem ter o curso de dança, nem você ter o curso de educação física. Sim, Mas você acha que ter feito o curso foi algo que te acrescentou, que te deu um diferencial? com certeza. Tem dois tipos de diferencial. Um, quando você é interessado e realmente quer aprender o que o curso quer te passar. Porque você entrar na faculdade formar não significa nada, né? Você ter um diploma e não ter nada é a mesma coisa. Então, para quem está interessado, você vai ter um diferencial sim. Aí o seu discurso muda, a forma como você explica e apresenta as coisas para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho muda, e poucas pessoas têm autoridade para te desbancar e para... Claro que você vai deixar o diálogo aberto, você não vai virar uma pessoa fechada só porque tem um curso e as outras pessoas não têm. Que as pessoas são inteligentes da mesma forma e estão pensando naquela mesma prática ali como você. Mas você tem vários embasamentos, você pode chegar com alguma questão da escola e trazer para a faculdade, professor experiente para te ajudar. Então, com certeza, ter a formação ali para te ajudar, se você for uma pessoa interessada
E você consegue fazer belos links assim entre a teoria e a prática e a sua prática profissional. E o outro fator é o da autoridade mesmo, né? As pessoas, só do fato de você ter o curso, as pessoas questionam menos, entendeu? As portas já são o tipo de validação que você precisa ficar dando o tempo todo é muito menor. Né? Então, você teria uma credencial do governo, sei lá, da entidade que fala, pô, você é uma pessoa credenciada, eu vou falar disso aqui. Então, já te dá um respaldo bacana. Assim. Então, mesmo para quem vai para a faculdade, não aprende nada e fica lá, desperdiça os 4 anos. Conseguiu lá formar, pegou o diplominha lá, você vai ter um certo respaldo, né? Não é o ideal, não é o que vai realmente fazer a diferença na sua vida, mas tem ali um pequeno benefício. Bacana. E, né, eu queria agora entender um pouquinho mais sobre como é que a graduação te ajudou? Porque eu acho que, num primeiro momento, sua atuação enquanto professor devia ser muito empírica, né? Então, de repetir um pouquinho aquelas coisas que você via na aula e tinha alguns professores como exemplo, né? E aí, essa mudança, né, de, pô, agora eu tenho, né, um pouco de conhecimento para também agregar. E quais as disciplinas que você acha que foram primordiais, né, você ter feito para a sua atuação enquanto professor? Eu acho que não tem disciplinas específicas hiper importantes. Eu acho que a da aprendizagem motora, que fala de estruturação de prática e tudo mais, mas normalmente tudo que acontece na faculdade e as coisas que você é ensinado são baseadas em estudo científico. E você vai pegar qualquer estudo científico, ele vai te falar assim, a quantidade, a força, a melhoria de força dos pacientes da região tal, da condição tal, da classe social tal. É muito específico o resultado que a pesquisa dá, mas tem várias pesquisas do meio. E quando você vai para o mercado de trabalho, você tem um grupo amostral completamente diferente de todas as pesquisas que você leu. Né? Então, não teve nenhuma pesquisa. A única pesquisa que era de acordo com o que eu fazia era a que eu fiz para eu formar, que falava exatamente dos meus alunos. Né? Mas, mesmo assim, eram os meus alunos só de um nível determinado para um tipo de tarefa. Então, assim, todas essas informações, claro que você vai usando e vai trazendo. Só que, para mim, o principal era ir vendo e conhecendo várias outras pessoas, principalmente os professores, demonstrando outras maneiras de dar aula, observar a forma que os professores davam aula, aí você observava a teoria da didática das coisas e observava o que os professores faziam, e aí você vai vendo um universo de pessoas que têm experiência ou o universo de dúvidas que os colegas iam trazendo e eles iam tendo nos estágios, nos trabalhos, iam trazendo para as conversas e tal, e aí você enriquecendo sua experiência através de depoimentos e de troca de experiências mesmo. Então, eu acho que é um grande contato ali com muitas pessoas que estão trabalhando diariamente para vencer certas dificuldades que vão surgindo e que vão te dando ideias da mesma forma. Você vai tendo ideias para trabalhar o que você precisa no dia a dia. Porque, no fim das contas, na minha opinião, assim, a didática, lecionar, assim, tem muito de criatividade e de adaptabilidade. Você entende como é que é uma estrutura, e você não vai pegar um livro, ler e dar uma aula. Porque nunca vai ter no livro a primeira pergunta que o aluno vai te fazer. Nunca vai ter no livro qual de primeira dificuldade que o aluno vai ter. Entendeu? A realidade não está no livro. O livro vai te dando várias ideias de como utilizar ali recursos para poder, usando a sua própria criatividade e a sua experiência, para poder ir driblando as dificuldades assim, que forem vindo. Então, eu acho que o fato de estar na faculdade com várias pessoas que passavam por isso diariamente é muito mais rico do que uma matéria em si. Realmente, é uma coisa que agrega muito, né? Esse contato com as outras pessoas, né? Essa troca com colegas e com professores. E aí, ao final da sua graduação, né, você teve a oportunidade de fazer um intercâmbio para o exterior. Sim. Você acha que essa oportunidade, o quão engrandecedora foi essa oportunidade que estar fazendo faculdade te deu?
Olha, o intercâmbio para mim foi muito fundamental, apesar de que eu fiz o intercâmbio pela engenharia civil, é, foi muito proveitoso, tá? Aprendi muitas coisas. E, naturalmente, eu procurei comunidades de dança lá e me aprimorei na dança local e tudo mais, e fui vendo também práticas diferentes, me aprimorando tanto na engenharia civil, que eu acabei não tocando, quanto na educação física. E eu acho que, para quem foi interessado, aprender o inglês bem aprendido, faz um diferencial bem bacana, assim, depois que eu fiz as viagens, turnês internacionais dando aula de forró. Você ter um inglês fluente te dá uma liberdade e uma comunicatividade muito diferentes, porque eu já viajei também com pessoas e vi também outras pessoas viajando que não tinham domínio da língua. Então, tinha que dar aulas, a aula tinha que ser traduzida, e a tradução não é perfeita, a pessoa não traduz exatamente o que você quer dizer. Você vai conversar com um contratante seu, se o cara não fala português, se a pessoa não fala português, você não vai ter ali o diálogo certo, você não consegue também cativar o seu contratante, digamos assim, com a total potencialidade que você poderia se você conseguisse comunicar diretamente com ele. Então, acho que a língua, com certeza, foi uma coisa muito grande. E experienciar outras culturas também abre muita cabeça da gente, ver como é que outras pessoas pensam, você começa a entender um pouco mais o lado das outras pessoas, então trabalha muito sua empatia, de certa forma. Você vence muitos preconceitos também, né? Tava nos Estados Unidos, o povo americano sofre muito preconceito, não sofre muito preconceito, né? A gente tem uma visão muito, demoniza muito o americano. Você conhece pessoas ótimas, pessoas maravilhosas lá, que às vezes o que a gente demoniza daqui, eles também demonizam de lá, tipo assim, uma autocrítica à própria sociedade. Então você vai chegando e tendo experiências assim, que são muito importantes. Eu acho que qualquer oportunidade que as pessoas tenham de viajar, mesmo que seja para dentro do país, qualquer viagem que a gente faça por qualquer período, traz para a gente experiências que a gente é como se fosse uma coisa muito mais intensa, né? A gente vive ali a cada dia como se tivesse vivido uma semana de coisa nova vindo e a cabeça mexendo, a cabeça mudando, porque é o tempo todo coisa que você não está acostumado, né? Então, é exatamente o extremo oposto da quarentena que nós estamos vivendo. Cara, muito legal. Foi sua primeira experiência saindo da casa dos seus pais, assim, né? Por um período longo? Foi, isso foi. E como é Foi que sim. foi? Como é que foi essa experiência, né? Estou fora de casa. E aí? Teve muitos desafios, não, sabe? Tipo assim, porque era tudo muito bem organizadinho, a gente tinha um lugar para ficar, a gente tinha um refeitório, então não precisei cozinhar. Dificuldade assim, tinha que lavar roupa. Então, de falar a verdade, não foi um grande desafio assim, não. E, e tem outra coisa, quando você vai para o intercâmbio, que você sabe que você vai voltar para casa, você não fica apegado a certas coisas, sabe? Fala assim, pô, vou sair, mas eu tenho que voltar. Então não tem aquele negócio de, pô, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, então você não tem nem aquele sofrimento muito grande, saudade de casa, aquelas coisas, você sabe que você vai voltar. Então você fica mais preocupado em absorver aquela experiência ali do que das coisas que ficaram para trás mesmo. Entendi. Agora, voltando um pouquinho aqui, né, para sua experiência nacional, como é que foi essa realização do seu trabalho de conclusão de curso? Né? Foi uma experiência agradável? Teve algum percalço ali no caminho? De onde veio essa ideia? A ideia do TCC que você fala? É, Peguei a aprendizagem motora, que era uma área que eu era mais interessado, mas eu não gosto de pesquisa. Eu não gosto mesmo de pesquisa e tudo mais. E aí você vai lá, você tem duas opções, né? Aí você tem que fazer ou revisão de literatura, que aí você tem que ler pelo menos uns 70 artigos. Eu falei assim, eu não vou ler 70 artigos de jeito nenhum. Não dou conta de sentar e ficar lendo artigo. Não é a minha. Eu chego na aula, faço discussões, quando tem que ler alguma coisa para aula é uma coisa, mas pegar e fazer uma pesquisa extensa sobre alguma coisa. Então, eu foquei num ponto específico, li uma quantidade razoável, bacana, assim, de artigos para o meu TCC, para fazer um embasamento legal com a minha pesquisa e tudo mais. E aí, para fazer a pesquisa, eu não precisava de ter tantas referências, né? Então, a 70 era referência, né? Porque muitas vezes você lê um artigo que não acaba não virando sua referência. Então, acabei lendo ali uma quantidade
razoável, foi uma absorção de conhecimento interessante. E aí, por isso, eu optei assim, por fazer a pesquisa, porque é uma coisa que bota mais a mão na massa do que ficar vendo esse trabalho. Justamente também por causa dessa identificação que eu via e falar assim, vou ficar vendo esse trabalho dessas pessoas que às vezes não vai me afetar diretamente no que eu preciso fazer. Então eu falei, não, eu preciso pegar uma coisa aqui que eu vou pegar, vou fazer e vai me trazer vai me agregar de forma mais direta no que eu faço. E aí eu peguei uma tarefa lá que a gente faz na dança, pedi para o pé descalço lá um lugar lá da escola, fechei o portão, fiz minha coleta, acho que foram 36 sujeitos, bastante gente assim, e foi uma coleta de dados extensa assim, então não é que é preguiça de ler os artigos, mas porque você fazer um trabalho de coleta de dados é uma coisa extensa, assim, demanda muito tempo, muito trabalho, ficar passando dados para o computador é trabalhoso da mesma forma, né? Mas a questão de ter uma relação bem mais direta ali com o que você vai fazer no seu dia a dia, extrair uma informação do seu meio, eu achei que ia me agregar mais, assim. E foi tranquilo, fui bem orientado, deu um pequeno azar, assim, que o meu professor que estava me orientando, o Ebert, maravilhoso, assim, muito bom comigo, assim, durante o tempo todo, mas ele acabou se virando o diretor da escola de educação física no período que ele estava me orientando. Então, tipo assim, para eu encontrar com ele, era uma dificuldade extrema, assim, mas foi um grande percalço que a gente encontrou, foi esse. Mas nas poucas reuniões que a gente conseguiu ter lá, ele conseguiu me orientar direitinho, eu ia lá e fazendo o que ele pedia, a gente fez a análise dos dados, deu relevância, e aí ele falou assim, velho, muda seu trabalho um pouquinho aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, que dá para publicar, publicação internacional, modelo de jeito nenhum. Toma aqui o TCC, está pronto, está aprovado, está aqui na biblioteca, chega, porque pesquisa não é uma coisa que me atrai, não é uma coisa que me motiva, eu gosto mesmo de estar ali no dia a dia, estudando o contato com as pessoas, o desenvolvimento da dança em si, muito mais do que teorias acadêmicas, né? Então, e também estava em ponto de eu sair para o intercâmbio, eu não estava com muita cabeça para poder ficar ajustando e preparando o trabalho para poder fazer uma publicação assim, não. Mas para quem quer viver a vida acadêmica, publicação é tudo, né? Se eu tivesse mirando em ter uma carreira de pesquisador, eu já tinha que ter publicado até muitas coisas antes. Realmente. E aí, né, você terminou o TCC, deu tudo certo, formou. Como é que foi essa transição de estudante para profissional? Eu imagino que para você tenha sido um pouco mais tranquilo, né, do que para algumas pessoas que não têm um emprego já meio que garantido, né? Mas como é que foi? Gostaria de entender um pouquinho, né, do que mudou. Para mim mudou muito pouca coisa, porque eu continuei no lugar que eu estava. Só que o fato de ter feito intercâmbio me tirou um pouco do jogo da licenciatura, digamos assim, né? Eu perdi o link do estágio, emprego na escola que eu estava. Não sei também se iria rolar, mas não, eu tive que parar um pouco da busca pelas escolas. Eu estou até voltando agora, né? Ainda nunca não consegui me inserir ainda no mercado das escolas, na época escolar, por vários fatores e tal. E agora estou começando a ver uma brecha que está me permitindo perseguir essa vontade de novo. Mas eu não vi muita transição, porque eu ainda estava na faculdade quando eu formei, estava fazendo outro curso e continuei trabalhando, né? Do mesmo jeitinho que eu estava antes. Então a transição não foi muito pesada. Mas mesmo assim, o tanto de trabalho que eu estava fazendo e o tanto que eu estava ganhando não satisfazia as minhas aspirações, sabe? Então eu precisava de buscar alguma coisa diferente. E aí eu achei um emprego no resort, de trabalhar na parte de recreação, na parte de esportes de um resort de alto luxo. E fui para lá. E aí morei 3 meses em São Paulo, ficava dentro do hotel, alimentava tudo lá dentro. Foi uma experiência bacana também, muito enriquecedora. Só que eu vi também que não tinha muito futuro ali dentro. E aí eu já tinha largado a faculdade, estava vivendo sozinho, né, por conta própria, mas vi que ele não era muito para mim. Aí eu voltei para casa e abri as escolas de dança. E aí eu falei assim, pô, como professor, se eu fosse apenas professor, acho que eu não conseguia ganhar a quantidade de dinheiro que eu almejaria assim para ter uma vida mais estável. Então eu precisaria ter um próprio negócio
para ter a chance de alcançar uma renda um pouco mais escalável, digamos assim, né? As coisas foram mudando um pouco, talvez. Acho que hoje em dia as pessoas que trabalham como professores de forró, pelo menos aqui em BH, já conseguem ganhar melhor do que eu ganhava na época que eu estava num duelo muito grande, né? Tanto que hoje em dia eu ganho mais como professor do que como empreendedor, né? Do que como proprietário. Mas ainda assim, caso o negócio venha vingar, o potencial de ganhar sendo proprietário, sendo empreendedor é maior do que sendo professor, né? Então, você tem que fazer um jogo ali sempre olhando para o futuro também, porque ainda mais quem mexe com o corpo o tempo todo, quando você não é só técnico e tudo mais, quando você dá aula, quando você tem que se apresentar, quando você tem que estar ali dançando com as pessoas, você está usando o seu corpo, né? Em uma hora, o nosso corpo não vai estar tão disponível mais para a gente só utilizá-lo, né? Então, a gente tem que começar já a olhar para outros tipos de atividades também. Bacana. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais uma coisa que você falou. No começo você não estava trabalhando onde você queria, ou estava trabalhando onde você queria, mas não com o retorno financeiro que você queria. Queria entender um pouquinho mais de como estava esse psicológico, né? O que estava se passando na sua cabeça de, não, no futuro vai ser melhor, ou como é que estava, né? Essa coisa de eu não estou onde eu quero chegar, mas eu tenho que me planejar para chegar onde eu quero. Acho que a gente tem que ser realista, né? Então, eu tenho que olhar e falar assim, pô, quanto que eu ganho hoje? Quanto que se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo agora? Quanto que eu vou ganhar daqui a um tempo? Qual que é o cenário otimista? Qual que é o cenário pessimista? E aí, é o que atende o que eu pretendo para mim no futuro? Falei assim, pô, eu também não tenho grandes ambições assim. Quero ter uma renda para eu poder ter uma família ali, poder casar e poder pagar as contas, poder colocar meu filho na escola, mas coisas não muito fora do comum. E mesmo assim, falar assim, pô, dá para fazer? Dá, mas vai ficar apertado. Eu não vou ter uma sobra, não vai fazer uma viagem, essas coisas assim, vai ficar sempre contando centavos, né? Isso ninguém quer. Então eu falei, pô, o que me possibilitaria continuar trabalhando no ramo e conseguir essa independência financeira um pouco mais folgada? Aí a resposta que eu vi na época era essa, né? O que tinha, mas hoje em dia as coisas mudam muito, né? Então, para mim era isso, né? Você, como professor, você atinge uma certa quantidade de pessoas. Quando você tem uma empresa, você consegue atingir uma outra quantidade de pessoas, né? E, naturalmente, hoje as coisas também já estão migrando para o mundo digital, que a forma de escalar o seu negócio também no mundo digital já é outra. Então, já estou fazendo curso online também para poder entrar nesse outro mercado. E assim, a gente vai sempre tendo que ver o que vai surgindo, qual é o próximo passo, você vai olhando para o futuro, o que eu estou fazendo agora? Vai estar existindo daqui a um tempo ainda? Vai estar rolando? Porque as coisas desaparecem e aparecem de novo, né? Muita profissão que morre, muito esporte que tem um auge de alguma forma. Você pega aí exemplos claros assim no próprio Brasil, assim, você vê enquanto você tem um brasileiro proeminente no cenário mundial, assim, a coisa está forte aqui. Quando não tem mais, você não vê muito mais. Você vê que o tênis, depois de muitos anos depois do auge do Google, já não tem muito mais aquela expressão que tinha aqui no Brasil. Até esportes que você via, assim, que apareciam na TV o tempo todo, já não aparece mais. Futebol de areia. Algumas coisas que vão transitando. Então, o próprio mundo dos esportes vai mudando muito e a atividade física, como um todo, não é muito diferente. Então, você tem que ver o que está acontecendo no seu mundo. Eu acho que a escola, o Pé Descalço, contribuiu muito e contribui, junto com outros tantos profissionais do âmbito do forró. Está contribuindo para a cena do forró crescer muito, o forró está crescendo muito, inclusive fora do Brasil. Então, a gente está pegando uma prática em ascensão. Só que da própria dança de salão, a gente já viu danças explodirem que hoje não são tão mais assim, né? Você vê a salsa e o tango explodiram e conseguiram se consolidar, mas tem outros ritmos que dão essa explosão que não são tão poderosos. Por exemplo, a lambada, que foi uma febre no Brasil, e aí do nada já você nem ouve falar mais. Então você não pode contar com nada certo, né? Então você tem que se adaptando.
Interessantíssimo. Eu acho que isso que você falou vai ajudar muita gente e de diversas maneiras diferentes, né? Principalmente porque hoje em dia, na nossa profissão, nós temos que ser muito empreendedores de nós mesmos, né? Então, a gente Demais. sempre tem que cuidar da nossa imagem. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante, né, de estar sendo compartilhado. E durante a sua trajetória acadêmica, até mesmo profissional, eu imagino que você deva ter tido contato com muitas pessoas que abandonaram o curso, por N fatores. Para você, o que você acha que foi um diferencial para você continuar, né? Você continuar continuar no curso, continuar trabalhando, sempre buscar se inovar dentro da nossa profissão. Olha, eu tô novo ainda tô em tempo de largar, digamos assim, mas o que mexia muito com a minha cabeça era assim, né? Fala assim, pô, eu tenho a possibilidade de tentar trabalhar com aquilo que eu amo, né? Eu tenho pelo menos idade para isso. Eu posso falar assim, eu posso pegar alguns anos da minha vida e tentar. E eu ficava desesperado quando eu me imaginava velho, me imaginava lá 60, 70 anos, pensando lá atrás, falando assim, será que se eu tivesse tentado daria certo? Eu falei, pô, eu poderia ter me esforçado, poderia ter me virado, poderia ter me reinventado, poderia ter feito alguma coisa para aquilo poder dar certo e eu poder viver daquilo por um bom tempo e tudo mais. Eu falei, pô, então é isso, vamos tentar. E igual eu falei da outra coisa, tive um professor que falou uma coisa muito legal que foi um aprendizado bacana, assim. Todo negócio que você faz, você não pode ter uma paixão muito grande por aquilo, mais que você ame aquilo. Você não pode morrer abraçado com o seu negócio. Você vê que aquilo ali não vai te dar futuro, está afundando, larga o trem para lá e vai mexer com outra coisa. Entendeu? Você abriu sua academia, pô, não quero ser educação física, não sai, mas aquele projeto não está dando certo, não tem como fazer uma mudança, não espera se afundar na dívida e na depressão, larga o que tem para lá, não é deixar de lutar pela coisa, né? Você vai batalhar e tudo mais, a dificuldade que vai ter, você vai enfrentar dificuldade, mas quando você vê que aquilo ali não vai para frente e tá só caindo, larga para fora e vambora. Não tem muito que ficar choramingando e tudo mais. A vida tá aí para viver, tem que chegar e fazer o que precisa fazer. E é isso, a gente, enquanto tá novo, vai lá, tenta, batalha, sua e dá raça, vai construindo, porque as coisas vão acontecendo. E quando você faz uma coisa que você gosta, a possibilidade de você se empenhar mais por aquilo é maior, né? Eu, pelo menos, vejo muito isso. Se eu fosse um engenheiro hoje, eu acho que eu não ganharia o que eu ganho com dança. Porque existem 1 milhão de pessoas muito mais interessadas e apaixonadas pela engenharia que vão tomar todos os cargos de interesse, cargos que exigem um desenvolvimento, que exige a pessoa não ir sair para o final de semana, poder ficar trabalhando naquilo lá e tal. Se eu estivesse trabalhando com isso, você não ia querer. Eu sei aquelas pessoas que vão para o trabalho e não vê a hora de sair, né? Então, quando eu penso no que eu quero trabalhar, você tem que falar assim, pô, o que quando dá a hora de sair, eu quero ficar? Né? O que quando eu saio do trabalho, eu estou pensando o que eu vou fazer amanhã de novo? O que faz minha cabeça rodar e pensar naquilo o tempo todo e o tempo que eu estou pensando naquilo? Acho que é isso que a gente tem que primeiro tentar fazer, né? A coisa que realmente é natural nossa. Não dando certo, busca outras afinidades. Cara, perfeito. Assim, e a última pergunta, né, que eu gostaria de fazer para fechar essa nossa roda de conversa é saber se você é feliz exercendo a profissão atualmente ou você acha que você está no caminho para buscar essa felicidade? Olha, eu sou muito satisfeito e feliz pela decisão de ter tentado. Isso com certeza, não ter arrependimento nenhum de ter buscado isso, mas ainda estou no caminho de realização financeira, principalmente, sabe? Já atingi alguns objetivos que eu tinha antes, já acho que eu tinha vontade de abrir a escola e já abri a escola, tinha vontade de viajar para dar aula fora do país, já consegui sair 2 vezes, fui até para lugares que eu nunca imaginei que eu pudesse ir, então certo tipo de realização assim eu já consegui. Agora vamos ver se eu vou conseguir
transformar isso numa realização financeira mais estável, assim. E eu acho que tem como, tem plenas condições para conseguir, sabe? E principalmente porque eu estava vendo que a cada mês que passava, eu via que eu conseguia um rendimento melhor, né? Claro que não é uma coisa estável ali, né? Uma coisa que só vai para cima, mas você vê que se você pegar lá de quando eu comecei e as médias dos recebimentos, digamos assim, mensais, a coisa vai subindo. Então você vai conseguindo construir alguma coisa, você constrói um nome, você constrói uma credibilidade, e não tem como você ter uma resposta consolidada e um sucesso assim mesmo com poucos anos, sabe? Eu acho que vai ser coisa lá para 10, 15 anos de trabalho que vai resultar assim em coisas mais sólidas, mais estáveis. Enquanto a gente está começando, né? Porque por mais que eu já tenha começado a dar aula antes, eu comecei a fazer isso 100% do meu tempo, tem 2 anos apenas. 3 anos, quer dizer. Então tem pouco tempo ainda que eu estou 100% nisso aí. E é um tempo que você tem que esperar e as coisas vão acontecendo. Então, em 3 anos já colhi muita coisa legal. Então, vejo que é possível colher mais ainda com o passar dos anos aí com o vídeo. Cara, perfeito. Muito obrigado, tá, por ter se disposto, né, a dedicar esse tempo para falar aqui comigo, né, e com as pessoas que vão estar assistindo aí no futuro. E agora eu gostaria de abrir um tempo para você, né, caso você queira falar sobre alguma coisa que a gente não conseguiu falar aqui, falar comigo, falar com as pessoas, seu momento de dar o seu recado final. Eu acho que as pessoas, acho que o recado que eu costumo passar para as pessoas que me fazem as perguntas sobre o mercado de trabalho, acho que não só da educação física, mas é não ter medo de concorrência, não ter medo e aí, como é que eu entro no mercado de trabalho, como é que faço, não tem nada. Tudo a gente começa, né? Então, 100% das pessoas que existem começaram sem ter um emprego, sem ter nada. Então, de alguma forma, todo mundo que trabalha hoje entrou. E as pessoas continuam entrando. Então, não tem que ter medo de se eu já estou pronto, se eu não estou pronto. Ninguém está pronto para nada. Você vai tudo aprendendo quando você faz. Então, você não precisa ter uma experiência muito enorme para conseguir um trabalho. Você tem que correr atrás e demonstrar vontade. Se demonstrou uma vontade, você vai conseguir entrar. E assim que você consegue um certo espaço, não ficar com medo, receoso das pessoas que estão chegando querendo espaço também. Porque quando você entra, você precisou de espaço de alguém, você precisou de alguém te dar espaço. Então você precisa dar espaço para outras pessoas chegarem também e torcer para as outras pessoas crescerem, né? Então, principalmente no mundo da concorrência aí, a gente fica muito com medo. Estou trabalhando com escola de dança, abriu outra escola de dança. Tem que torcer para aquela pessoa fazer um bom trabalho, porque acho que a gente não está concorrendo. A gente ficou muito na educação física, a gente pensa muito que nós estamos concorrendo uns com os outros. Na verdade, estamos concorrendo com outras atividades, né? Então, quanto mais pessoas entrando no mundo da dança e trabalhando para que a dança seja bem vista, chega mais. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais pessoas chegando aqui e fazendo bons trabalhos com a dança, o que a gente tem que ter medo é de pessoas que fazem trabalhos ruins, né? De pessoas que chegam, fazem a mesma coisa que você faz e alguém vai lá nela e aí é decepcionada. Aí a pessoa que podia te indicar alguém, podia fazer aquele negócio rodar ali, o trem não roda. Então, acho que essas duas coisas, né? Não ter medo de entrar no mercado ou não ter medo das pessoas que entram no mercado, de perder seu espaço, e não ter medo da concorrência e torcer, vibrar e ajudar a concorrência, de certa forma, a todo mundo fazer um bom trabalho que quando o trabalho é bem feito, é verdadeiro, sim, todo mundo cresce. E você faz um pouco disso que você está falando, né? Você tem um blog, que inclusive deve estar o link aqui na descrição desse blog, né? E você é um transmissor de conhecimento sobre a dança. Isso eu acho uma iniciativa muito legal mesmo, você querer transmitir o conhecimento para quem quiser aprender sobre ele. Então, assim, você não só fala, né? Você faz aquilo que você está falando também. Então, Isso é muito regra obrigado. 001 da vida, né? Acompanhar com atos aquilo que a gente prega.
Mas é coisa que não é novidade para ninguém também, sabe? Mas são coisas que são medos naturais. A gente tem medo natural da doença, a gente tem medo natural do novo, tá? De coisa ameaça. Mas quando você começa a entender que algumas ameaças, na verdade, podem te ajudar, você vive mais tranquilo até. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!